Colágeno, bioestimulador de colágeno. Afinal, para que ele serve? O que ele faz? Eu sou a doutora Luciana Santiago e hoje eu quero conversar um pouco com você a respeito do Sculptra, mas eu não posso falar com você a respeito do Sculptra sem antes falar um pouco sobre o colágeno. O que é o colágeno? A gente ouve o tempo todo mundo falando isso na internet, na televisão, afinal, o que é isso? O colágeno é uma proteína produzida pelo nosso corpo que dá viço, sustentação e elasticidade para a nossa pele. Depois dos 30 anos, a gente começa aí, que a gente chama assim, ladeira abaixo, mas só do ponto de vista do colágeno, tá? O nosso colágeno começa a ser degradado e de alguma maneira a gente precisa repor esse colágeno no nosso organismo. Uma das principais ferramentas que a gente tem para ajudar a gente em relação a isso são os bioestimuladores. Eles vão fazer uma inflamação controlada na nossa pele e, através dela, o nosso corpo vai ser estimulado a produzir o colágeno. É como se fosse uma cicatriz, digamos assim. Toda vez que a gente machuca um pouquinho a pele responde produzindo colágeno, responde produzindo aquela cicatriz. É a mesma coisa, só que lá na profundidade. Dessa maneira, eu consigo devolver a qualidade da nossa pele. Te convido a fazer um teste aí na sua casa, puxa um pouquinho a pele e vê até onde ela vai. Tá indo muito longe? É porque tá precisando de estímulo de colágeno. O que ele vai fazer? O Sculptra é o ácido polialilático. Não faz diferença esse nome para você. O que você precisa entender que essa é a substância que vai gerar essa inflamação controlada que vai fazer esse estímulo de colágeno. Posso usar o Sculptra no rosto, posso usar o Sculptra no corpo também. No corpo, eu gosto muito de fazer, inclusive para tratamento de celulite. É claro que celulite envolve diversos aspectos, pilares de tratamento, mas o Sculptra, como ele melhora a qualidade da pele, a gente acaba deixando ela um pouquinho mais homogênea. Eu gosto de jogar tanto dentro da celulite, desfaço aquelas traves de fibrose durante a aplicação do Sculptra e ele começa a deixar a pele um pouquinho mais espessa. Dessa maneira, a pele vai ficando mais homogênea e deixa um resultado super interessante. Atualmente, a gente tem algumas aplicações também de Sculptra para levantar um pouco mais o bumbum, deixar ele mais arredondado, tirar aquele afundamento na lateral da coxa, que deixa o nosso bumbum um pouquinho menos redondo, digamos assim. Então, com o Sculptra eu consigo fazer isso, ele é incrível para tratamento de bumbum. Na face, o que tem de mais atual no tratamento com bioestimulador, em especial com o Sculptra, é o tratamento na linha posterior do rosto. Então, toda essa região da face que é mais fixa, ou seja, a gente sorri, a gente vê que a gente mexe aqui na frente e aqui atrás fica fixo. Quando a gente trata toda essa região, a gente tem um poder de sustentação, é como se a gente tracionasse o nosso rosto um pouquinho para trás. Mesma coisa dentro da linha de implantação do couro cabeludo. Então, o cabelo é implantado mais ou menos aqui, a gente consegue jogar o Sculptra um pouquinho mais para dentro para a gente conseguir fazer essa sensação de tração. Quando a gente faz, as pacientes sempre comentam assim: nossa, parece que tá puxando o meu rosto para cima. É exatamente isso que a gente quer. Porque naquele primeiro momento você tem o volume do produto. Esse produto ele vai ser absorvido pelo seu corpo e aquela inflamação gera o colágeno. Então a gente fala que o Sculptra ele vai sendo substituído pelo colágeno. Então nessa região a gente faz com essa intenção de levantar a pele, levantar o rosto. Só que além de levantar ou melhorar a qualidade da pele, a gente também tem alguns estudos que mostram o uso do Sculptra para tratamento, inclusive, do melasma, por exemplo. Como a gente melhora a qualidade da pele, consequentemente, a gente também começa a melhorar o viço, aquele brilho e, consequentemente, também as manchas. Sabe para quem eu adoro indicar o Sculptra? Claro, para aquelas pacientes que têm uma flacidez mais pronunciada, que a gente percebe, que a gente faz aquele testezinho da prega, a gente percebe que a paciente realmente está precisando. E principalmente aquele perfil de paciente que gosta de um resultado super natural. O Sculptra nunca vai ser aquele procedimento que vai modificar o seu rosto. Você vai ver que você vai tendo realmente um tratamento e que ao longo do tempo você vai vendo uma melhora. Mas não é algo que você termina o procedimento e já vê o super resultado no espelho. Então ele é mais a longo prazo, mas ele tem um efeito excelente, principalmente assim, nos próximos 2 anos você vai estar com o resultado de Sculptra ainda. Entretanto, a gente recomenda que você faça aplicação todo ano, porque todo ano você está perdendo colágeno, não tem como fugir disso.
Antigamente, a gente fazia o tratamento espaçado. Um frasco a cada mês, a gente vai esperando, a gente faz 1 a 3 frascos por ano. Atualmente, por conta da rotina das nossas pacientes, a gente acaba encurtando um pouco mais esse tempo. Então, eu gosto de fazer Sculptra, por exemplo, 2 frascos nessa primeira sessão e o terceiro depois de 30 dias, porque eu acho que a paciente vê resultado mais rápido, se anima um pouquinho mais e a gente consegue entregar resultados ainda melhores. A gente pode usar mais do que isso, mas isso vai depender da indicação. Onde a gente usa mais produto? No bumbum, porque imagina, o bumbum é grande, a gente precisa de um pouquinho mais de volume, mas os resultados são excelentes. A gente fala que o bumbum da brasileira é aquele bumbum que todo mundo quer, o mundo inteiro quer aquele bumbum mais redondinho. Por isso que os nossos biquínis foram feitos, adaptados para o bumbum da brasileira, né? Então, o que a gente consegue fazer com o Sculptra, como eu falei com vocês? A gente tem aplicação para deixar ele mais empinado, ele mais redondinho, diminuir a celulite. E atualmente, já adiantando o próximo tema, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, a gente também tem um preenchimento com ácido hialurônico no bumbum, o que antes não existia. Então, a gente tem produto específico para esse tratamento. E aí, quando a gente associa com bioestimulador, com o Sculptra, o resultado explode. Pausa para eu te perguntar bem rapidinho. Qual é o biquíni que você tá usando? Você tá segura em relação ao seu corpo? Você tá indo pra praia, pra piscina, com tranquilidade, escolhendo o biquíni da maneira que você se sente bem? Ou será que a gente tem que ir lá na clínica para melhorar um pouquinho mais esse aspecto? Justamente por conta disso, muitas pacientes lá da clínica procuram a gente antes de fazer alguma viagem importante, que vão pra praia ou vão usar alguma roupa, que enfim, querem melhorar ali o desenho do bumbum. Por isso que na dermatologia também a gente fala que o corpo é o novo rosto, porque atualmente os procedimentos corporais estão muito em alta. Uma das coisas que a gente comentou no último evento do Summer Talks, para quem não pôde ir, enfim, a gente falou muito sobre isso, sobre o aumento da procura em relação a isso, porque antigamente a gente ficava muito refém daquelas máquinas de clínica de estética, que eram múltiplas sessões, com pouco resultado, então realmente era bem desanimador. Atualmente a gente tem protocolos excelentes, que realmente entregam resultado para esse objetivo que a gente tem, e aí incluindo o que eu falei para vocês, o preenchimento. Também lá na clínica a gente gosta muito de fazer o Ultraformer MPT, que é o último lançamento do Ultraformer. Enfim, a gente tem um monte de ferramenta pra gente tratar o seu bumbum e deixar ele do jeitinho que você quer, se você se incomoda com ele por algum motivo. E como que funciona a aplicação do Sculptra? Um monte de gente tem dúvida em relação a isso. Dói, não dói? É um creme? É um injetável? É um aparelho, né? Muita gente tem dúvida em relação a isso e vamos lá. O Sculptra, ele é um procedimento injetável, tá? Mas ele é super confortável. Eu acho que dos injetáveis ele é um dos mais confortáveis que a gente tem. O paciente, em geral, fica alguns minutos no anestésico em creme. Em seguida, ele vem com a gente. O próprio produto já é diluído com anestésico, então isso dá muito conforto. A aplicação no rosto é muito rápida, no corpo é um pouquinho mais lenta, mas ainda assim é muito prática. Depois do procedimento, você vai ver no rosto que ele tá um pouquinho mais inchado, você vai massagear e aquilo vai diminuindo, né, ao longo do tempo, mas não é nada que te tire da rotina. Você pode terminar seu procedimento e trabalhar e fazer as coisas que você bem entender, não tem problema algum. Só peço, de novo, 4 horas sem exercício físico para não ter risco de contaminação, mas em geral, vida normal. Corpo, a mesma coisa. E o único cuidado que eu peço em casa, massagear. Inicialmente a gente falava 5 minutos, 5 vezes por dia, ninguém consegue fazer isso. Se você fizer 3 vezes por dia, eu já tô feliz da vida. O importante é você massagear, se tiver algum pontinho ali, um nozinho, alguma coisa assim, a gente vai desfazendo ao longo do tempo. Em geral, a gente deixa bem preparado para você não ter nódulo algum para massagear, mas por segurança eu quero que você massageie um pouquinho em casa e que também não é problema algum. Quando você sai da clínica, principalmente no bumbum, fica com aquele volume ali, né? O bumbum já fica super bonito. Esse produto ele vai ser absorvido, então ele vai desinchar um pouquinho, mas naquela região o colágeno vai ser estimulado. Então, em geral, aquele inchaço ele vai sendo substituído pelo estímulo de colágeno. Então, o resultado ele não é igual, mas ele é parecido com o resultado do pós-procedimento. O que a gente percebe com o tratamento com Sculptra? Ele se associa muito bem com os outros injetáveis. Então, lembra que a gente sempre fala sobre aqueles procedimentos exagerados, enfim. Isso acontece quando a pessoa foca muito, ou seja, só preenchimento,
ou muita toxina, enfim, não trata todos aqueles pilares de rejuvenescimento. Quando a gente trata a qualidade da pele, a gente devolve a elasticidade, é como se ele complementasse os demais procedimentos. Então, eu acredito que quando a gente associa o Sculptra ou algum outro bioestimulador no meio do protocolo do paciente, o resultado fica muito mais elegante, muito mais bonito, muito mais delicado e muito mais duradouro, porque daí a gente está tratando no longo prazo. Com a toxina, lembra? A gente trata e ela dura mais ou menos uns 4 meses, o efeito total, né? É claro que ela também é um tratamento, ela tem os benefícios a longo prazo, mas em geral, o tempo de ação dela é de 4 meses. O preenchimento dura de 8 a 12 meses. O Sculptra ou bioestimulador dura 12 meses. Então, por isso que é importante a gente estar associando tratamentos para que você tenha resultado no curto, no médio e no longo prazo. Eu tenho uma paciente lá na clínica que começou a fazer os procedimentos dela porque a filha ia casar. E ela tinha um rostinho muito magro, bem fino, uma pele super fina. A gente começou a fazer o tratamento com o Sculptra. Ela amou, a gente amou o resultado. E é claro que isso vai dando continuidade, porque a pessoa vai acordando, vai se vendo mais bonita. Isso dá um up, dá um gás, assim, em tudo na vida. Porque eu sempre falo que a gente não faz na clínica Sculptra o preenchimento ou toxina botulínica. A gente entrega bem-estar, né? É algo que você consegue perceber e que meio que vem de dentro para fora. Você acorda da maneira que você tiver, você vai se olhar no espelho e você vai sentir aquela diferença. Isso influencia tanto no ponto de vista pessoal, você com você mesma, você com a sua família ou com seu parceiro, você com suas amigas e você no seu trabalho. Então, você se sentir bem cuidada, faz toda a diferença em todos os aspectos da sua vida. E os bioestimuladores têm um papel essencial no meio de tudo isso, porque ele está repondo aquele colágeno que a gente está perdendo. Eu falo que hoje os 50 são os novos 30, né? Porque imagina, as mulheres de 50 anos, alguns anos atrás, elas estavam basicamente só cuidando de netinho e zero preocupação com vaidade. Atualmente é outra história. Uma mulher de 50 anos, ela tá basicamente ou super namorando o marido, ou trocando de marido, ou, enfim, tem uma vida super ativa, tanto no ponto de vista de trabalho, ou de amizades, enfim, de viagens. Então, a gente precisa acompanhar o ritmo novo das mulheres, né? Então, se a gente está perdendo colágeno, não tem problema, a gente vai repondo esse colágeno, né? A gente tem ferramentas para isso. Então, os bioestimuladores, eles têm um papel importantíssimo para acompanhar a mulher moderna. Nós não somos as mulheres de antigamente. Eu tinha muito medo de chegar nos 30 anos, eu imaginava assim, com 30 anos, meu Deus, eu vou estar velha. 35, acabou para mim. Hoje em dia, não, eu tenho 35 anos, eu me sinto muito melhor do que eu era aos 20. Completamente ao contrário do que eu imaginei que seria em toda a minha vida. E eu converso com outras amigas e outras pacientes, elas têm essa mesma percepção. Então, a gente não pode se descuidar, a gente tem um monte de ferramenta na nossa mão. Os bioestimuladores fazem parte de tudo isso. Resumindo, tudo isso que eu tô falando pra você é pra te lembrar o quanto que é importante a gente estar de bem com a pele.